Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula, eu expliquei o que é o verbo, quais as suas conjugações e quais as flexões que ele sofre, algumas das flexões. Na aula de hoje, vamos estudar a locução verbal. O que seria uma locução verbal? É quando você tem um verbo auxiliar mais um verbo principal, dois verbos. E esses dois verbos vão formar uma locução verbal. Mas para que você entenda melhor, preste atenção aqui. As locuções verbais são uma sequência de dois ou mais verbos que juntos exercem a função morfológica de um só verbo. Digamos que, quando você tiver uma única palavra na frase que expresse a ação, o estado ou o fenômeno da natureza, tiver um único verbo, ele ali vai ser sozinho, ele é o único da frase. Por isso ali eu posso chamá-lo de verbo, tá? É um verbo. Mas quando você tem dois ou mais na mesma frase, aí já é uma locução verbal. Verbo é representado por uma única palavra e a locução verbal podem ser dois ou mais verbos. E essa locução verbal, ela vai ter a mesma função do verbo. Tanto que eu posso substituir as duas palavras, os dois verbos, eu posso substituir a locução verbal por um verbo que tenha o mesmo sentido, que esteja no mesmo tempo verbal. Elas são formadas por verbos auxiliares e verbo principal. Estou fazendo os bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Essa é a minha locução verbal. São dois verbos, o verbo estar e o verbo fazer. Os dois têm um único sentido. Estou fazendo os bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Eles representam um só. Se eu quiser, eu posso substituir por um único verbo. Faço os bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Fiz os bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Eu posso substituir as duas palavras por uma única, mas quando eu tenho duas, eu tenho aí uma locução verbal. E vejam, o verbo auxiliar nessa locução verbal é o primeiro verbo. É esse que veio primeiro. O verbo estar, da forma que ele está, foi conjugado estou. O verbo principal é o outro. Isso quando você tem dois verbos. Uma locução verbal com dois verbos. O verbo principal é o fazer, que aqui, para concordar com o estou, ele veio no gerúndio, fazendo. Como você pôde observar naquele exemplo, os verbos estar e fazer, eles não geram efeitos de sentido separadamente. Como assim? Eles não têm seus sentidos, seus significados de forma separada. O sujeito ele não pratica as duas ações de maneira isolada. Ele não pratica primeiro o estar para depois praticar o fazer. Ele faz as duas ações simultaneamente, ao mesmo tempo. Por isso, na locução verbal, você tem que entender as duas palavras como sendo uma só, com um único significado. Já que as duas acontecem ao mesmo tempo, são necessários um verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o que vai indicar a flexão de pessoa, se ele vai estar na primeira pessoa, segunda ou terceira. No exemplo que eu mostrei, ele estava na primeira pessoa do singular, eu. O verbo auxiliar, ele também vai indicar o tempo, se é presente, pretérito ou futuro. Naquele exemplo, era o presente do indicativo. Já o verbo principal, ele não vai expressar nem pessoa nem tempo. Ele apenas indica a ideia central da ação, que nesse caso, no nosso exemplo, foi praticada, né, e a sua forma nominal estava na forma de gerúndio. Gente, ele indica a ação, a ideia principal. Isso quer dizer que se eu for substituir a locução verbal
compor um único verbo, eu vou substituir pelo verbo principal conjugado na pessoa e no tempo corretos. Vamos ver então o que é um verbo auxiliar e o que é o verbo principal mais detalhadamente. Os verbos auxiliares são aqueles que acompanham verbos principais. Ele vai acompanhar o verbo principal, indicando a flexão de número, ou seja, ele vai indicar se é singular ou se é plural, vai indicar a pessoa, se é primeira, eu, segunda, primeira do singular ou do plural, a segunda, tu ou vós do singular ou do plural, a terceira, ele ou ela, singular ou plural. E o verbo auxiliar também vai indicar o modo, ou seja, se é modo indicativo, certeza, se é modo subjuntivo, incerteza, se é imperativo, ordem, conselho. E ele também pode indicar o tempo, presente, pretérito, futuro, e a voz, se é voz ativa ou se é voz passiva. O auxiliar, ele expressa tudo isso, enquanto o verbo principal nos traz apenas a ideia central. Como o nome diz, ele é o principal, a ideia está toda nele. Se eu quiser substituir as duas palavras, eu vou substituir pelo verbo principal, conjugado no número, pessoa, modo e tempo correto. Os verbos auxiliares mais usados são o ser, o estar, o ter, o ir e também o haver. Mas é claro que existem outros verbos que também podem desempenhar a função de verbos auxiliares nas locuções verbais, que são o verbo, pode ser o verbo começar a fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, voltar a fazer alguma coisa, continuar a fazer, poder, dever, querer. Esses verbos aqui que eu mostrei para vocês, eles também podem exercer função de verbo auxiliar. O verbo principal, ele vai indicar a forma nominal. Ele vai vir em uma forma nominal. Ele vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O que é isso? Gente, quando o verbo principal estiver no infinitivo, ele vai terminar com aquelas três terminações das três conjugações, AR, ER ou IR, ou OR também. Quando ele estiver no gerúndio, ele vai terminar com NDO. Então, fazendo, comendo, bebendo, indo. E os verbos que vierem, o verbo principal que vier na forma nominal de particípio, é aquele que vai terminar com DO. Nesse caso, aí depende porque alguns verbos são irregulares e não terminam com DO no particípio. Falado, comido, bebido, feito, dito. Esses verbos estão no particípio, mas como o dito é irregular, ele não terminou com DO. Vamos ver alguns exemplos e aí a gente vai vendo qual é o tempo verbal, qual é a forma nominal do verbo. Joana tinha comentado a respeito dessas tarifas excedentes. Essa é a locução verbal. Tinha está indicando que está no passado, não é? No modo indicativo. Está nos mostrando também que foi conjugado na terceira pessoa do singular. E o comentado, por terminar com o DO, ele está no particípio. Verbo auxiliar e verbo principal no particípio. Estou dormindo às 22 horas todos os dias. Nessa locução verbal, eu tenho o verbo estar, aqui eu tinha o verbo ter. O verbo estar, ele me mostra que a minha locução verbal está no tempo presente, modo indicativo, mostra ainda que foi conjugado na primeira pessoa do singular, eu. O eu não está aqui,
explicitamente, mas dá para entender pela conjugação, pela desinência aqui final dele, que foi conjugado com eu. Eu estou dormindo às 22 horas. E o verbo principal veio com NDO, que é a forma nominal de gerúndio. Lembrando uma coisa, que eu posso substituir essa locução por um verbo. Eu posso dizer, Joana comentou a respeito dessas tarifas. Aqui, nessa daqui eu posso substituir dizendo, durmo às 22 horas todos os dias. Isso se eu quiser substituir a locução por um verbo. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Estou lendo, essa é a nossa locução verbal, 2 verbos. O estar, ele foi conjugado no presente do modo indicativo, na primeira pessoa do singular. E o verbo ler está no gerúndio, porque terminou com NDO. Eles devem ajudar no que puderem. Devem ajudar é a nossa locução verbal. Nesse terceiro exemplo, se eu quiser substituir essa locução verbal por um verbo, eu diria, ainda leio aquele livro que você me emprestou. E nesse caso, eles devem ajudar no que puderem. Eles ajudarão no que puderem. Carmen já tinha voltado da cozinha quando saí do banho. A locução verbal já tinha voltado. O verbo ter nos mostra o tempo, o modo e a pessoa com que foi conjugado aqui. E o voltado está no particípio, terminou com DO. Selma iria falar com sua chefe. Iria falar é a nossa locução verbal. O verbo ir, né? Ele nos mostra o tempo, o modo, a pessoa e o número com o qual ele foi conjugado. E o falar está no infinitivo, terminou com AR. Vou renunciar ao cargo de presidente. Vou renunciar. A minha locução verbal veio com o verbo ir, conjugado em um determinado modo, em um determinado tempo, pessoa e número. E o verbo principal terminou com AR, indicando que ele está no modo, na forma nominal de infinitivo. Vamos ver agora, para encerrar, as locuções verbais que são utilizadas com mais frequência no nosso dia a dia, na língua portuguesa, com relação a esses verbos auxiliares, o ir, o estar, o ser, o haver, o ter, o fazer, verbos auxiliares e principais. É muito comum nós dizermos, vou olhar se fulano chegou, queria estar dormindo agora, fui ver se ele havia chegado, deve haver uma razão, tinha falado com ela, fiz acordar logo cedo. Bem, essas são as locuções que a gente mais utiliza e são mais frequentes na língua portuguesa. Essa foi nossa aula, pessoal. Nos vemos na próxima.